Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV do trabalhador, da trabalhadora, e pela RBA, Rádio Brasil Atual. Uma alegria sempre muito grande ter você conosco. Hoje nosso tema é religião, vacina e Estado laico. E a nossa pergunta é: por que a verdadeira religião apoia a vacinação infantil? Por que a verdadeira religião apoia a vacinação infantil? Sabe, lá em Tiago, a carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José, está escrito no capítulo 1, versículo 27, o seguinte: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Pois é. Quais são as coisas más deste mundo? Bom, primeiro, o que é mundo aqui? Mundo aqui é o sistema. Sistema político, sistema religioso, sistema econômico, sistema cultural, sistema... quaisquer abordagens que você queira dar. É o sistema que a gente construiu. E o texto diz que esse sistema ele pode se tornar um instrumento da maldade. Um instrumento da maldade. E que a verdadeira religião não se mancha, não se contamina com isso. Então, por exemplo, quando é que o sistema vira um instrumento da maldade? Quando, por exemplo, o sistema é contra o bem das pessoas. Quando o sistema, por exemplo, acaba com o sistema de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Faz uma reforma trabalhista que precariza o emprego, que diminui os salários, que tira os direitos do trabalhador e da trabalhadora e que promove desemprego. E pior do que promover desemprego, promove falta de empregabilidade, ou seja, não é que não tem emprego, é que não tem mais onde trabalhar. Duro, né? Então, o sistema, quando chega aí, ele é um sistema maligno. E a religião verdadeira não se mancha com essas coisas. Por exemplo, quando o sistema, ao invés de proteger o cidadão, a cidadã, e de incentivá-lo e incentivá-la à vacina, à saúde, à busca pelos seus direitos, pelo seu bem. Pelo contrário, mantém essa pessoa na ignorância, explora, mente, entendeu? Cria fake news e dissemina mentira, faz as pessoas desconfiarem da ciência, da verdade, né? E ao invés de apoiar, de abraçar a verdade científica, sai acreditando em qualquer mentira. Então, isso é um sistema maligno, que ao invés de levar a pessoa à cura, à libertação, ao progresso, à vida, à educação, a leva a uma situação de se expor à morte, de se expor à ignorância, de se expor ao desespero, ao desemprego, à fome, à situação de rua. Então, o sistema virou maligno. Então, isso é um mundo maligno. A verdadeira religião não se mancha com isso. Pelo contrário, a verdadeira religião protege os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, as pessoas em maior vulnerabilidade, as crianças, por exemplo. E hoje, proteger as crianças é vaciná-las. Ser contra a vacinação infantil é condenar uma criança à morte, ou ao risco da morte, não é? Porque, assim, é lamentável
quando você morre. É óbvio, um montão de gente vai chorar, é uma angústia, uma dor. Agora, quando você morre por uma enfermidade para a qual existe vacina, aí não é só lamentável, né? É criminoso. Então, agora, a gente sabe que a humanidade está sob uma pandemia, Covid-19, que tem várias cepas, né? Porque o vírus é mutante. Agora, a Omicron é a nova e última cepa que se anuncia. Já tem gente falando de uma outra, mas o fato é que ela é a que está na pauta agora. Qual é a grande situação? A situação de sempre. Tem de vacinar. E tem de vacinar quem? Principalmente as crianças. Por quê? Porque essa cepa está se mostrando bastante contagiosa em relação às crianças e letal. Agora, gente, perder uma criança para uma enfermidade para a qual já existe vacina não é só lamentável, é criminoso. Então, a verdadeira religião, ela busca o bem. Ela busca a redenção, a salvação, o progresso, a vida, a verdade, a libertação, a cura. Portanto, a verdadeira religião apoia a vacinação infantil. Por uma razão muito simples. Tem uma pandemia, mas tem vacina contra o vírus que provocou a pandemia. Ora, se tem vacina, vacinemos. Sejamos vacinados. E os órgãos científicos já atestaram positivamente a vacina. Tanto a da Pfizer quanto a Coronavac estão todas liberadas pelos cientistas, pela Associação Nacional, a Anvisa, que cuida disso. A Agência Nacional de Vida e Saúde, de cuidado com a questão sanitária. Então, qual é o problema? Nenhum. Do ponto de vista técnico, nenhum. Mas do ponto de vista da política, parece que todos. É isso que o Tiago chama de coisas más deste mundo, deste sistema. Tem de rejeitar isso, viu, gente? Tem de rejeitar esse sistema maligno que é um sistema a favor da morte quando deveria ser um sistema a favor da vida. Que é um sistema a favor da doença quando deveria ser um sistema a favor da cura. Que é um sistema a favor da contaminação quando deveria ser um sistema a favor da vacinação. Tá certo? Então, hoje a gente quer conversar sobre isso. E agora, recentemente, nós tivemos o Dia das Religiões. Na verdade, o Dia da Tolerância Religiosa. E você sabe que essa coisa da religião se misturando com o Estado está complicando muito essa situação da vacina, né? Porque é um grupo de irmãos, principalmente de irmãos, eu vou falar assim porque é nosso povo, que não sei por que cargas d'água se contaminou com as coisas mais deste mundo. Se contaminou. É, verdade. Se contaminou com as coisas mais desse mundo e está apoiando a morte, a doença, a contaminação, ao invés de apoiar a vacina, a cura e a vida. E aí, sabe como é que dá? Que acontece? Essa religião tenta tomar poder do Estado, não é? Esses falsos religiosos, né? Porque não é a religião verdadeira. Então, essa religião falsa tenta tomar poder, tenta se assenhorear do Estado para benefício próprio e começa a perseguir outras religiões. E isso tudo é contra a vida. O que é a favor da vida? O que é a favor da vida é a tolerância, é a paz, é a convivência. Não quer dizer que você não possa dar testemunho da sua fé. Claro que você pode, a hora que você quiser. Você não pode só transformar isso em guerra, em perseguição, em destruição dos lugares de culto dos outros. Não pode.
Você pode testemunhar, falar com as pessoas, dizer da bênção que você teve, de Deus, da cura, da redenção que é em Cristo Jesus. Você pode falar o que você quiser, para quem você quiser. Você só não pode transformar isso em guerra e em desrespeito. Mas a religião farsa, que é mancomunada com o sistema maligno, que está junto com o sistema maligno, que está a favor da contaminação, a favor da morte, a favor da doença, ela também está a favor da discriminação. Não pode. Essa não é uma religião verdadeira. A religião verdadeira é a religião da liberdade. William, como você vê tudo isso aí? Olá, Ari, olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio, mais uma vez, estar conversando com vocês. Que tenhamos um excelente ano. Ari, estávamos até conversando com o Guilherme aqui da produção. Parece que é 2020, parte 2 agora. Meu Deus, o que está acontecendo? Está difícil, mas vamos seguir, vamos vencer essa realidade. Ari, esse texto que você trouxe para a gente é extraordinário e é bem relevante diante disso que nós estamos vivenciando hoje. O Tiago está falando para a gente que essa realidade, o que ele chama de religião, o que foi traduzido e o que lemos por religião, de fato nós sabemos que é o culto, que é a adoração. Então, o que o Tiago está falando para a gente é que, meu irmão, se você não falta um culto, mas apoia o apedrejamento de um terreiro, a sua adoração não é genuína. Se você dá louvores a Deus, faz orações, mas tem um discurso que fomenta o ódio contra outras confissões de fé, a sua adoração é falsa. Se você diz que ama a Deus, prega o evangelho, mas é intolerante ou se omite em casos de intolerância religiosa, sua adoração é fake. Se você diz que serve a Deus, mas não serve às pessoas, você, meu irmão, é uma fraude. Seu culto é pura mentira. O evangelista João já havia nos avisado no capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, é uma fraude. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você tem fé, mas se não tem obras, você só é um cadáver. Você permanece morto. Visto que o próprio Tiago diz, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras é morta. Não é isso, Ari? É isso mesmo. Pois é, rapaz, você vê que situação que a gente encontra, né? Muitas vezes depara-se com ela, né? É isso que você falou. A pessoa jura que ama o Senhor Jesus e que presta culto, né? Aliás, você traduziu muito bem o termo, religião aqui é culto, é adoração. Então a pessoa jura que adora o Senhor Jesus, mas não consegue respeitar ninguém, né? Complicado isso, complicado. Não consegue respeitar ninguém, quer mandar no Estado, quer que o Estado preste serviço para a sua religião, para a sua fé. Não pode, não pode. O Estado é laico, o Estado tem de manter a igualdade de possibilidades para todas as religiões, liberdade de culto para todo mundo, e não pode ser manipulado por religião nenhuma. Não pode existir a favor de nenhuma religião. O Estado tem de manter liberdade, respeito e isonomia entre as religiões. O Estado é laico. Inclusive,
Agora vai começar, né? Ainda não começou oficialmente, mas na prática, cada vez mais você vai ouvir falar sobre eleições e cada vez mais candidatos vão se oferecer, ou pretensos candidatos vão se oferecer. Toma muito cuidado, viu? Não aceita esse tipo de discurso que diz que vai fazer com que a sua religião tenha possibilidades no governo. Isso daí é complicado, hein? Complicado. Isso aí é crime, tá certo? O Estado é laico, a religião não se mete com o Estado não se mete com a religião e a religião não participa de programa de governo. Simples assim. A religião inspira o bem, inspira a verdade, inspira a comunhão, o encontro, o abraço, a saúde, a vida. E a religião clama por justiça. Clama por justiça, por igualdade, pela erradicação da pobreza. A religião clama por libertação do ser humano. Agora, não se mete em programa de governo. Ponto. Programa de governo é como o governo que você vai eleger pretende cumprir a Constituição e construir essa sociedade securitária que a Constituição brasileira prega e o fim da pobreza, o fim do empobrecimento, a igualdade, a distribuição de renda, que a nossa Constituição prega. Então, você examina os programas de governo e vê qual deles realmente vai cumprir a Constituição e qual deles vai realmente erradicar a pobreza, fazer justiça social. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa preocupação, ou melhor, a nossa ocupação enquanto cidadãos e cidadãs. Tá certo? E uma das coisas que a gente tem de prestar atenção é como vai ser tratada a questão da saúde, da educação e dos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Tá certo? Principalmente o acesso aos direitos e a salários com poder de compra, viu, irmã? Com poder de compra. Então, precisa vigiar, porque você pode dizer assim, estou ganhando um salário, estou empregado, que bênção, legal, mas o seu salário não compra uma cesta básica, aí tem alguma coisa errada. Seu salário não tem poder de compra. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Isso aí você olha quando você analisa o programa de governo. Então, se o programa de governo vai beneficiar os empobrecidos, vai beneficiar a distribuição de renda, vai privilegiar a educação pública gratuita para todo mundo, vai privilegiar a saúde pública gratuita para todo mundo, o combate à pandemia. Sim, porque a pandemia vai ficar aí um bom tempo, viu, irmão? Um bom tempo, viu, irmã? Nós vamos precisar o tempo todo estar aí cuidando das pessoas, vacinando e vacinando as crianças, principalmente, o tempo todo, viu, querido? Vai ter de fazer isso. Sabe por quê? Porque as nações ricas não estão se responsabilizando pela imunização das nações pobres. E aí as nações pobres não estão tendo acesso à vacina. E isso é uma pandemia, né, irmão? Então, né, irmã? Então, se não vacinar todo mundo, o vírus vai continuar aí. E como o vírus é mutante, irmã, isso significa que ele vai assumir novas formas, nova periculosidade, vai ficar mais complicado. É muito, muito, muito brava a situação que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos usar a nossa cidadania, inclusive, para que nas próximas eleições, haverá eleições em nome de Jesus, votar naqueles que vão trabalhar para pressionar o mundo todo pela erradicação da pandemia. Ou seja, vacinando as nações pobres, ajudando as nações pobres a terem acesso à vacina, porque aí para a pandemia. É o único jeito, viu, irmão? O único jeito. E você tem de estar de olho para ver se o governo que vem aí, que está querendo seu voto,
realmente está ocupado com a vacinação, está ocupado com a saúde pública, né? Com a educação, com o trabalho, com salário com poder de compra, entendeu? E se está ocupado em manter o Estado laico, um Estado que não se mete com religião. Entendeu? Essa coisa de ter presidente o tempo todo chamando o líder religioso e pedindo para o líder religioso fazer isso, fazer aquilo, e líder religioso dizendo que a pessoa está em nome da religião, tudo isso está errado, viu, irmão? Tudo isso aí está errado. O Estado é laico. Não é isso aí, William? Ari, a laicidade é fundamental para o nosso culto, a nossa adoração, para continuarmos a propagar o Cristo. É fundamental. Agora, o que para a liberdade religiosa, né? Agora, a gente não pode fazer da liberdade religiosa uma libertinagem política. Então, que a gente, voltando ao texto, né, base de hoje, nós temos que fazer o bem. Então, retomando o assunto, por exemplo, das vacinas, temos que deixar claro que é mentira que as vacinas são experimentos. As vacinas não são experimentais. As vacinas... Meu irmão, o que é a vacina? A vacina, se a gente pudesse ilustrar, a vacina são pequenas aulas que as células de defesa têm para aprender a combater micro-organismos, criando memórias que vão ajudar a montar um contra-ataque rápido assim que os micro-organismos entrarem em nosso corpo. Então, são pequenas aulas. E como toda aula, de vez em quando você tem que ter um reforço para que essa memória se fixe. Então, temos que ter isso em nossas mentes e entender que as vacinas não são experimentais. Os estudos foram concluídos, todas as etapas necessárias foram feitas. E para que você tenha ideia, para que um estudo, para que uma vacina seja chamada de experimental, ela tem que estar em uma dessas fases. Primeira fase, o estudo foi concluído com todas as etapas necessárias. É um questionamento que você tem que fazer para saber se ela foi ou não, se ela está ou não em fase experimental. O estudo foi concluído com todas as etapas necessárias? Sim. Então, ela não é experimental. 2. Todos os dados foram apresentados? Sim. Esses dados estão corretos? Sim. Foram averiguados e estão corretos. 4. Mostram segurança e eficácia da vacina? Sim. E o último ponto, a última fase foi aprovada pelo órgão regulador, que no caso do Brasil é a Anvisa? Sim. Sim. Então, é mentira. E você sabe, meu irmão, que mentira é do diabo. Então, se você ouvir que a vacina está em fase experimental, pode dizer sem medo, isso é fala do diabo, porque é uma mentira. Vacine-se. Não tenha medo da vacina. Se for para temer, tema o vírus. Se for para ficar com medo, o medo é do vírus, né, meu irmão, né, minha irmã? Porque se você não tiver vacina e você tiver comorbidades e complicações, pode ser que você vá para a glória mais cedo do que está pensando. Então, aceita a ação bondosa de Deus por sua graça, que proveu aos seres humanos a capacidade de desenvolver essa vacina de forma tão eficaz. Que bom que os nossos cientistas estavam preparados para essa situação e conseguiram responder rapidamente ao desafio proposto pela enfermidade. Que bom! A gente está dando aleluia. Então, é assim, vacine-se, tome as doses
necessárias, inclusive a dose de reforço, e vacine a sua criança, seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua filha. Vacine a criança. Sabe por quê? Porque você se vacinou, aleluia. Sua vida foi poupada, você vai poder usar o tempo que tem para fazer o bem. Agora, teoricamente, você tem menos tempo do que o seu filho, do que qualquer criança. A criança tem a vida inteira pela frente, ela tem muito mais futuro do que passado. É uma injustiça, é um crime condenar uma criança a não ter futuro simplesmente porque não a vacinou. Então, lembre-se, vacinação, Estado laico, respeito às outras religiões, são frutos da religião verdadeira. Então, a sua religião é verdadeira, sua adoração é verdadeira, o seu culto é verdadeiro, você realmente está fazendo o que as Escrituras ensinam? Então, irmão, vacina a criança, respeita a outra religião e trabalhe para que o Estado seja laico. Tá bom? Isso é comigo e com você, daqui para frente.